pensadores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, né, a mais um vídeo aqui do canal. E antes de qualquer coisa, eu já quero pedir que você já chegue daquele jeito, tá? Deixa o hype nesse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Ativa a notificação, deixa o like, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir algumas verdades. E principalmente fica até o final, porque hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que está circulando na internet e que, sinceramente, eu acho que algumas pessoas estão precisando respirar, tá? Porque parece que apareceu uma estátua em uma propriedade privada no Ceará e, de repente, o Ceará entrou em um estado de calamidade espiritual. É isso mesmo que andam dizendo por aí. Tem gente falando que os moradores do Ceará estão em pânico. Pânico. Minha gente, eu moro no Ceará e eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu, sinceramente, não estou em pânico nenhum, tá? Não vi o Ceará em pânico, não vi católico em pânico, não vi evangélico em pânico, não vi espírita em pânico, não vi ateu em pânico. Não vi ninguém correndo pelas ruas gritando: meu Deus, uma estátua do diabo. Calma, vamos respirar? Porque uma coisa é você não gostar de determinada manifestação religiosa. Outra coisa completamente diferente é inventar uma histeria coletiva que não existe. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar hoje, tá? Não para defender a religião de ninguém, não para atacar o cristianismo, né? E não para dizer que você precisa concordar com a quimbanda, tá? O vídeo também não é para dizer que você precisa gostar de uma estátua, tá bom, pessoal? Você não precisa. Mas você também não precisa transformar uma escultura que está dentro de uma propriedade privada em uma ameaça nacional. E principalmente se você diz que é cristão. Eu tenho uma pergunta para você que é cristão. Cadê a sua confiança em Deus? Porque se a sua fé consegue ser abalada por uma estátua, a gente precisa conversar sobre o tamanho dessa fé, tá bom? Então, eu quero começar aqui, pessoal, pelo básico. Existe uma sacerdotisa de quimbanda conhecida como Mãe Rainha das Trevas, que mandou produzir uma estátua relacionada à sua tradição religiosa para colocar em sua propriedade. Você não gosta? Você não gostou? Tudo bem. Você discorda disso? Tudo bem. Sua religião ensina que isso é errado? Tá tudo bem também, tá tudo ótimo. Mas a pergunta é: o que exatamente isso tem a ver com você? A estátua, ela tá dentro da casa dela, dentro da propriedade dela. Ela não colocou a estátua dentro da tua sala, do teu quarto, da tua igreja, não colocou na tua casa. Então por que tanta gente está tratando isso como se o diabo tivesse descido de helicóptero no Ceará? Gente, é uma estátua. E antes que alguém diga, né, mas é uma estátua do diabo. Sim. E daí? Sabe? Gente, para quem não cultua aquilo, continua sendo uma estátua. Você pode atribuir a ela um significado religioso. Outra pessoa pode atribuir outro, né? Mas materialmente continua sendo uma escultura. E aqui, pessoal, eu quero entrar numa questão bíblica, tá bom? Porque tem muita gente usando a Bíblia para falar sobre esse assunto. Então, vamos fazer uma coisa muito simples. Vamos abrir a Bíblia, tá? Eu te convido a abrir a Bíblia. Não vamos abrir aqui o WhatsApp, não vamos abrir aqui o Ticoteco, nem abrir aqui a plataforma do Instagram, não vamos abrir o grupo da igreja. Eu convido você a abrir a Bíblia, tá? Que é o que essas pessoas que estão criticando tanto dizem que defende. Então, quando a gente fala sobre imagens dentro do cristianismo, o primeiro texto que aparece é Êxodo capítulo 20, que está lá nos 10 mandamentos. E lá nós encontramos: não farás para ti imagem de escultura. Pronto. Muita gente para nesse exato momento e diz, e tem muita gente que fala assim, né?
Tá vendo? Qualquer imagem é pecado. Calma, calma, leia o texto inteiro. O contexto, gente, fala sobre idolatria. A proibição ela não está simplesmente na existência física de uma imagem, porque se tivesse, nós teríamos um problema. E esse problema estaria dentro da própria Bíblia, porque em Êxodo 25, Deus manda Moisés construir o tabernáculo. E sabe o que Deus manda colocar? Tu sabe que eu sei. Deus manda colocar imagens de querubins. Querubins, que são seres espirituais representados artisticamente. Em Êxodo 25:18 fala explicitamente sobre fazer 2 querubins de ouro. Então, peraí, como é que fica se toda imagem fosse automaticamente pecado? Por que Deus mandaria produzir determinadas imagens? Gente, a resposta é simples, tá bom? A Bíblia ela não está ensinando que qualquer representação artística é automaticamente um pecado. O problema é transformar a criatura em objeto de adoração. O problema central nada mais é do que a idolatria. E tem outro exemplo ainda mais interessante. Números capítulo 21, o povo de Israel está no deserto. E Deus ele manda Moisés fazer uma serpente de bronze, uma imagem, uma representação, e colocar aquela serpente, né, numa haste. E as pessoas olhariam para ela, né? Agora vem a parte interessante. Séculos depois, essa mesma serpente de bronze precisou ser destruída. Por quê? Me digam. Porque o povo começou a oferecer culto a ela. O objeto que tinha sido utilizado dentro de um determinado contexto virou objeto de idolatria. E o rei Ezequias destruiu aquela serpente. Está em 2 Reis 18:4. Então você percebe a diferença? O problema não é simplesmente uma coisa existir. O problema é aquilo, ocupar o lugar que pertence a Deus. É muito simples. Então, eu quero fazer uma pergunta para quem está dizendo, para quem está falando, uma estátua dessas é uma afronta a Deus. Meu amigo, você realmente acha que Deus precisa de você para proteger a honra dele contra uma estátua? Gente, pelo amor, né? Deus é Deus. Você acha que o Criador do universo está olhando para uma escultura e dizendo, meu Deus, o que fizeram comigo? Não, gente. Deus não é frágil. Deus não precisa que você fique em pânico porque alguém colocou uma escultura dentro de uma propriedade privada. Eu sempre vou reforçar isso, tá? Isaías é extremamente provocativo quando fala sobre idolatria. Ele descreve o absurdo de alguém pegar madeira. Uma parte da madeira é utilizada para cozinhar, outra parte é utilizada para fazer alguma coisa, e outra parte vira um ídolo. E então o homem se curva diante daquilo. Isaías está ridicularizando a idolatria. Por quê? Porque o objeto criado não pode ocupar o lugar do Criador. Se a gente for, por exemplo, em Salmo 115, também traz uma descrição muito forte dos ídolos. Diz que tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Ou seja, a Bíblia está mostrando a impotência do ídolo. E aí eu volto para a nossa discussão. Uma escultura não tem capacidade de sair andando pela estrada. Uma escultura, gente, ela não tem capacidade de invadir uma casa, ela não tem capacidade de obrigar você a adorá-la, ela não tem capacidade de mudar a sua fé. Não tem capacidade de arrancar Cristo do seu coração e nem do meu. E aqui tá uma coisa que eu acho muito interessante. Se você é cristão, porque eu quero saber por que tá tão preocupado com a imagem do culto de outra pessoa. Você deveria se preocupar com a sua própria fé. Jesus nunca nos ensinou
a gente passar a vida fiscalizando o que o vizinho coloca dentro da casa dele. Pelo contrário, Jesus ensinou: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? E eu também quero trazer um exemplo histórico e bíblico que muita gente esquece. Os judeus viveram em sociedades profundamente politeístas. No Egito havia uma quantidade enorme de divindades. Havia imagens, templos, sacerdotes e cultos. Israel estava dentro daquele ambiente. Depois veio a Babilônia. E a Babilônia era completamente repleta de cultos, imagens e divindades. Daniel viveu dentro desse sistema. Sadraque, Mesaque e Abednego viveram dentro desse sistema. E sabe o que aconteceu? Eles continuaram sendo quem eram. Eles não precisaram destruir todas as estátuas da Babilônia para continuar servindo a Deus. Eles precisaram apenas permanecer fiéis. É muito simples. Daniel 3 é um exemplo fantástico. O rei Nabucodonosor manda levantar uma enorme estátua e exige que as pessoas se curvem diante dela, né? Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles simplesmente disseram não. Mas percebam uma coisa, eles não precisaram sair quebrando todas as estátuas do império. Eles simplesmente disseram: nós não vamos adorar. E ponto final. Essa, gente, é uma diferença enorme. O problema para eles não era a existência física da estátua. O problema era a exigência de adoração. Daniel, ele também viveu em uma sociedade que não compartilhava a sua fé. E Daniel continuou orando, continuou servindo a Deus, continuou vivendo. A Babilônia não destruiu a fé de Daniel. E por que, Samuca? Samuca, por que aquilo não destruiu? Porque Daniel sabia quem ele adorava, pessoal. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando em algumas pessoas hoje aqui nessa plataforma. Convicção. Porque se a sua fé depende de não existir uma religião diferente perto de você, então sua fé é muito frágil. Se a sua fé depende de ninguém usar uma roupa diferente, se depende de ninguém cultuar uma outra divindade, se depende de ninguém ter uma imagem diferente, se depende de todo mundo acreditar exatamente naquilo que você acredita, então talvez você não esteja defendendo a fé. Talvez você esteja defendendo o seu conforto. E aí chegamos a uma segunda questão, bem polêmica, tá? A hipocrisia. Porque tem gente dizendo: meu Deus, uma estátua do diabo. Mas essas mesmas pessoas passam anos criticando imagens católicas. E eu vou fazer uma ressalva aqui porque quero ser intelectualmente honesto, tá? Existem diferenças dentro do próprio cristianismo sobre o uso de imagens. Muitos grupos evangélicos entendem que imagens religiosas são incompatíveis com a fé cristã. Católicos, por outro lado, fazem distinção entre veneração e adoração. Então não dá para simplesmente dizer que todos os cristãos interpretam a questão da mesma maneira. Mas uma coisa é inegável. Existe uma longa tradição de cristãos criticando imagens religiosas de outras tradições. E é exatamente aí que eu quero chegar. Porque durante anos algumas pessoas disseram, né? Imagem de santo é idolatria. Imagem de Maria é idolatria. Católico adora estátua. Católico está no erro porque tem imagem. Mas aí chega período o quê? Eleitoral. E de repente, meu irmão católico, família cristã, precisamos nos unir. Uai, peraí, cadê aquela teologia toda? Cadê o discurso? Cadê a preocupação com a imagem, com a estátua? Agora todo mundo virou irmão? É justamente isso que eu chamo de oportunismo religioso. Não estou dizendo que um evangélico não possa considerar um católico irmão, tá? Prestem atenção. Claro que pode. Mas, então, mantenha pelo menos a sua coerência.
Porque se você acredita que a utilização de determinada imagem é idolatria, explique sua posição teológica. Não transforme sua convicção em instrumento eleitoral. Isso é feio, tá? Isso é feio e isso é ridículo. E isso vale para todos. Não é porque eu discordo de uma religião que eu preciso transformar aquela religião em ameaça. Não é porque eu considero determinada prática errada que eu preciso inventar que o meu Estado está em pânico, gente. Porque não tá. Não é porque alguém tem uma fé diferente da minha que eu tenho autorização para mentir sobre ela. Tá? E aqui a gente chega a uma coisa ainda mais importante, que é a liberdade religiosa. Nós vivemos, vocês gostem ou não, em um Estado laico. Isso significa que o Estado não escolhe uma religião oficial para determinar aquilo em que todos os cidadãos precisam acreditar. Você pode ser católico, você pode ser evangélico, tu podes ser espírita, tu podes ser umbandista, tu pode ser praticante de quimbanda, tu pode ser judeu, pode ser muçulmano, tu pode ser ateu, tu pode não acreditar em absolutamente nada, se assim tu preferir. E você continua sendo cidadão, tá? Agora, liberdade religiosa não significa que qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, tá? Existem limites legais. Ninguém pode usar religião como desculpa para cometer crime. Ninguém pode ameaçar uma outra pessoa. Ninguém pode praticar violência e dizer foi em nome da fé, foi minha religião. Não, tá? Mas uma pessoa tem uma escultura religiosa dentro da própria propriedade. Isso por si só, gente, não transforma o restante da população em vítima. Entendem? E aqui eu quero fazer uma provocação mesmo, tá? Porque se você acredita que aquela imagem não tem poder, por que você está com medo dela? Se você acredita que Cristo venceu a morte, por que uma escultura te assusta? Se você acredita que Deus é soberano, por que uma manifestação religiosa de outra pessoa está abalando a tua fé? E alguém pode dizer, né? Alguém pode até dizer, mas eu fico indignado. Tudo bem, você pode ficar indignado. Mas indignação, meu querido, não transforma opinião em fato. Você pode achar feio, você pode achar ofensivo, pode achar inadequado, pode achar espiritualmente errado, mas isso não significa que o Ceará esteja em pânico. E é aí que entra a internet. A internet, ela recompensa exagero, né? Vamos combinar. Porque você coloca o tema. Uma pessoa colocou uma estátua religiosa em sua propriedade. Pouca gente clica. Agora, se você coloca Ceará em pânico, estátua do diabo assusta moradores. Pronto. Você vai ter clique, você vai ter visualização, você vai ter compartilhamento, você vai ter comentário, você vai ter engajamento. E amanhã aparece outro vídeo, né? Aparece outro vídeo, e outro, e outro, e outro. E de repente uma história que não era uma crise, vira uma crise porque as pessoas repetiram a mesma narrativa 100 vezes. Isso é como funciona a máquina de indignação da internet. E eu não estou dizendo que todo mundo que fala sobre isso está mentindo deliberadamente, tá? Algumas pessoas realmente podem estar assustadas. Algumas realmente podem considerar aquilo ofensivo. Tudo bem. O problema, gente, é transformar a tua experiência pessoal ou de algumas pessoas em o Ceará inteiro está em pânico. Não. Isso precisa ser demonstrado. Onde está a pesquisa? Cadê a pesquisa? Cadê os dados? Cadê os moradores? Onde está essa população em pânico? Porque eu estou vivendo a minha vida normal. Porque eu moro aqui. E eu não estou vendo nada disso. A vida continua para todo mundo. E tem outra coisa, tá? Alguns criadores de conteúdo vivem dizendo: precisamos combater o mal.
Mas, meu amigo, você combate o mal como? É com mentira? É com difamação? Com ódio? É com perseguição religiosa? Porque aí você já está utilizando ferramentas que contradizem o próprio evangelho que você diz defender. Tu sabe, né? Não vem para cada um de João sem braço, não. Jesus nunca precisou inventar uma ameaça para convencer alguém a seguir ele, né? Jesus não precisou dizer, olha, aquela religião ali, corram. Ele pregou, ele ensinou, curou, ele confrontou e ele amou, né, pessoal? Então, quando Jesus encontrou pessoas diferentes, ele não precisava destruir a identidade delas para afirmar a própria. Ele simplesmente dizia, segue-me, né? E existe uma coisa que eu gostaria muito que alguns cristãos entendessem. Você não precisa vencer todas as religiões para provar que Jesus é verdadeiro. Se você acredita em Cristo, viva Cristo, pregue Cristo, ame com Cristo, perdoe com Cristo, como Cristo, na verdade, né? Sirva como Cristo e deixe que a sua vida seja o testemunho. Porque é muito fácil falar, eu sou cristão. Difícil é amar o inimigo. Difícil é perdoar, que é o que eu mais tenho lutado aqui nessa plataforma para entender. Difícil é não mentir, difícil é não caluniar, difícil é controlar a língua, difícil é não transformar a religião em instrumento de poder. Difícil é reconhecer quando você está errado. E talvez seja aí que esteja, né, a verdadeira provocação desse vídeo. Talvez algumas pessoas estejam mais preocupadas com a estátua do diabo em uma propriedade privada de uma sacerdotisa, né, do que está preocupado com o que está acontecendo dentro do próprio coração. Porque Jesus falou muito sobre isso. Jesus falou sobre hipocrisia, falou sobre gente que limpa o exterior do copo enquanto o interior continua sujo. Jesus falou sobre gente preocupada com o cisco no olho do outro enquanto não percebe a trave no próprio. Mateus 7 é muito direto sobre isso. Então, pensadores, eu quero deixar uma pergunta para vocês que me seguem, tá? O que realmente ameaça a tua fé? Uma estátua que você viu na internet? Ou a sua própria incapacidade de amar alguém que pensa diferente? O que ameaça mais o cristianismo é uma escultura dentro de uma propriedade privada ou cristãos espalhando mentira em nome de Deus? O que é mais perigoso? Uma pessoa praticando uma religião diferente ou pessoas usando o nome de Jesus para justificar o ódio? Pensem nisso, tá? Pensem nisso. E eu quero deixar claro novamente. Eu não estou aqui dizendo que você precisa concordar com a Quimbanda. Não estou dizendo que você precisa cultuar qualquer entidade. Não estou dizendo que você precisa gostar daquela estátua. Também não estou dizendo que você precisa abandonar o cristianismo. Nada disso, tá bom? O que eu estou dizendo aqui é apenas uma coisa. Se você é cristão, tenha maturidade suficiente para não transformar a fé de outra pessoa em uma ameaça à sua própria fé. E se você acredita que aquela religião está errada, é muito simples. Ore, converse, evangelize se for sua vocação, se não for, fica só na oração mesmo. Mas não inventa pânico, tá? Isso é feio. Não inventa crime, não inventa ameaça. Não invente que uma cidade inteira está apavorada quando você não tem como demonstrar isso. Tá bom? E, principalmente, não transforme religião em ferramenta eleitoral. Porque essa é uma doença que aparece especialmente quando começa o período eleitoral. De repente, religiões que passaram décadas brigando começam a se abraçar, ó, atacar o inimigo em comum. E eu acho isso muito interessante. Porque quando a eleição passa, aí voltam as antigas brigas.
voltam as antigas acusações, voltam os antigos discursos. Então talvez a união não seja exatamente religiosa, talvez seja eleitoral. E isso merece ser, no mínimo, questionado. Pensadores, eu quero terminar esse vídeo lembrando uma coisa, tá? A fé verdadeira, ela não precisa ter medo de uma estátua. A fé verdadeira, ela não precisa inventar pânico. A fé verdadeira não precisa perseguir quem pensa diferente. E a fé verdadeira não precisa de mentira para se sustentar. Se Deus é Deus, ele continua sendo Deus. Se Cristo é Cristo, ele continua sendo Cristo. Então, se você acredita no Evangelho, então viva o Evangelho, sabe? É muito simples. E se alguém quiser colocar uma escultura dentro da própria propriedade, né, para representar aquilo que ela acredita, você pode discordar. Você pode não gostar. Você pode considerar aquilo espiritualmente errado. Mas antes de sair compartilhando uma história dizendo que o Ceará inteiro está em pânico, pare, respire e pense. Porque talvez o maior problema não esteja na estátua. Talvez esteja na quantidade de pessoas que perderam a capacidade de raciocinar antes de compartilhar alguma coisa. E é exatamente por isso que eu fiz esse vídeo. Não para fazer você mudar de religião, longe de mim. Também não é para fazer você virar de esquerda. Não para fazer você virar de direita. Não é para fazer você gostar de quimbanda. Não é para fazer você gostar de cristianismo. Mas para fazer você pensar. Pensar. Porque é por isso que eu chamo vocês de pensadores. Eu quero uma comunidade que questione, que pesquise, que leia, sabe? Eu quero uma comunidade de gente inteligente, que compare, que não aceite qualquer manchete, que não caia em qualquer vídeo de 15 segundos, que não seja manipulada por medo, que não seja manipulada por religião, que não seja manipulada por política, principalmente, tá? E também que não use Deus como desculpa para deixar de pensar, tá? Então, meus pensadores, se você chegou até aqui, eu quero que você faça uma coisa, tá? Quero que você não se esqueça de hypar esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo, manda para aquela pessoa que precisa entender que discordar de uma religião não significa transformar aquela religião em ameaça nacional. E comenta aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui, você acha que uma manifestação religiosa dentro de uma propriedade privada deveria causar algum tipo de pânico coletivo? Eu quero saber o que vocês pensam, tá bom? Mas assim, vamos fazer isso com respeito, tá? Porque aqui é lugar de pensamento, aqui é lugar de debate, aqui é lugar de questionamento e principalmente aqui é lugar de pensar antes de acreditar, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou o Samuel, vocês são os meus pensadores e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço e um beijo no coração de vocês, tá bom? Tchau, tchau.